Tudo ao meu redor era ausência tua. Já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, por tanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Jesus transfigurado, que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Bom dia, hoje é quinta-feira e vamos mais um dia refletir a nossa palavra do dia. E aí você já anota no seu caderno o evangelho de hoje que nós vamos meditar. É o evangelho de João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Hoje a igreja celebra São Tomé, apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar juntos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos suplicar a presença do Espírito Santo. E aí, da onde você está acompanhando esse momento, essa meditação, vá pedindo, vá dizendo: vem Espírito Santo, torna-me um homem de fé, torna-me você mulher, diga uma mulher de fé. Vem Espírito Santo para que eu possa ter uma fé exultante, uma fé fortalecida em Ti, uma confiança ainda maior. Por isso vem Espírito Santo, prepara meu coração, prepara nessa manhã no nosso coração, para que toda essa palavra que aqui vai ser meditada, nós possamos colocar no nosso coração. Vinde Espírito Santo, para que o nosso interior esteja fluido e assim ele possa entender, compreender tudo aquilo que o Senhor deseja para nós nessa caminhada. Vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enche-nos com a tua graça por meio da poderosa intercessão de Maria. Vem Espírito Santo, e possamos pedir a ela nessa Ave Maria, para que assim esse momento possa nos ajudar a cada vez mais dar passos na nossa caminhada com o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pegue a sua Bíblia e abra aí em João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo das marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei.
8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-o no meu lado. E não sejais incrédulos, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." "Eu creio." "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bom dia. Hoje a palavra que nos traz para nós meditarmos, a palavra que vem para nós nesse dia de hoje, é justamente a figura de Tomé. Nós sabemos bem, conhecemos bem na Sagrada Escritura quem era Tomé e o temperamento de Tomé. Tomé era aquele apóstolo que acreditava, mas acreditava vendo. Não é que Tomé não tinha fé, não é que Tomé não acreditava. Tomé tinha fé, mas Tomé ele precisa ver para de fato acreditar. Veja, hoje a palavra de Deus nos traz a figura de Tomé e nos traz uma situação de acreditar, uma situação de fé, de uma fé carismática. Pois bem, nesse dia de hoje, nós vemos na figura de Tomé essa realidade e possivelmente muita também das nossas realidades, quando nós não acreditamos de fato sem ver aquilo que nós esperamos. E a fé, ela não é algo tocável. A fé, ela não é algo que se precisa tocar. A fé é algo que a gente precisa ter a certeza de acreditar, mesmo não vendo. Que coisa isso, né? Jesus nos ensina nesse evangelho de hoje, na figura de Tomé, a primeira situação. Primeiro, eu preciso estar diante de Deus. Porque veja, no primeiro momento Jesus aparece aos apóstolos, mas quem não está lá? Tomé. Por Tomé não estar lá, ele na segunda vez, aliás, quando os apóstolos contam que ele apareceu, ele não acredita. Ele duvida. Ele duvida das pessoas que estão ao seu redor. Ele duvida do que as pessoas estão falando, né? É tanto que ele vai dizer: se eu não puser a mão, se eu não ver as marcas do prego, se eu não colocar lá o dedo, eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar que era ele. E aí, se nós colocarmos na nossa vida, né, quantas e quantas coisas nós muitas das vezes também não acreditamos. Não acreditamos sem ver. Por isso que a graça do Espírito Santo, ela é fundamental na nossa vida. Para quê? Para que nós possamos acreditar ainda não vendo. Não é dizer que não vai acontecer, mas nós chamamos de a chamada fé carismática, que é aquela fé que nós temos que diante das situações, das mais diversas e diversificadas e difíceis situações, nós temos a convicção interior na nossa vida de que aquilo vai acontecer, de que aquilo vai transformar, de que aquilo virá. Tomé nos deixa um ensinamento importante, tanto que nós até dizemos, né? Não sejamos como Tomé, que acreditou vendo, né? Que acreditou vendo, não acreditou no que os seus amigos estavam ali, no que os apóstolos vivenciaram, no que eles falaram.
Por isso, meus irmãos e vocês que acompanham, a certeza de fé é essa. É de nós olharmos a figura de Tomé e aprender com ele de que o significado da fé, ela é muito maior, ela não é palpável, ela é um olhar espiritual, no qual eu vejo e contemplo as maravilhas de Deus que há de vir, que há de acontecer. E a gente costuma dizer isso, de que as pessoas ao nosso redor, elas testemunham muitas coisas, né? Muitas ações. A gente se pega muito nesse caminho de missão e muitas das vezes as pessoas dizendo assim: ah, mas fulano foi curado de uma doença tal. E a pessoa diz: olha, eu só acredito se eu ver, né? E outras até dizem: olha, eu estou enfrentando uma luta contra uma doença ou contra uma causa, mas com fé eu sei que vou conseguir. E a outra pessoa até às vezes não entende, né? Fica até curiosa ou então diz assim, duvida: ah, mas só com fé não vai adiantar não. E é verdade, a fé ela tem que ser acompanhada com obras. Porém, quando nós temos uma convicção de fé, essa fé me leva ainda a vivenciar mais as graças de Deus e mais ainda eu começo a vivenciar as obras de Deus na minha e na nossa vida. Veja, o grande ensinamento hoje que Deus nos coloca nesse evangelho de hoje é um renovar de fé na nossa vida. Nós não estamos dizendo que somos uma pessoa sem fé. Somos pessoas que não temos fé. Tomé tinha fé, acreditava. Porém, Tomé é daqueles homens duros, só acredita se ver. Você conhece pessoas assim, tenho certeza. Talvez também somos assim também em determinadas situações. Só acreditamos vendo. E é preciso pedir ao Senhor que Ele nos ajude a dentro de nós modificar isso. Há dentro de nós sermos mais convictos, há dentro de nós vivenciarmos a extraordinária força da fé que existe, que exala dentro do nosso interior. Por isso, o ensinamento de hoje é renovar a nossa fé diante das promessas de Deus. O Senhor, Ele está pronto a todo momento a nos mostrar, a nos conduzir, mas é preciso renovar a minha fé. Eu e você, nós somos pessoas de fé, mas como é que está a nossa fé? Como é que se encontra hoje o nosso confiar em Deus? Como é que se encontra hoje diante da sociedade que nos é colocado e diante das pequenas situações que é realizado, como nós aderimos isso? Nós aderimos ou fazemos como Tomé, aderimos com uma leve incerteza de que aquilo realmente de fato é verdadeiro, ou de fato nós abraçamos e também dizemos que realmente eu acredito e estou aqui para acreditar naquilo que o Senhor tem realizado, realizará ou vai realizar. Veja, Jesus chama a Tomé quando ele diz que não tem fé e dá a ele uma prova de fé. Quais são as provas de fé que Deus tem colocado na minha e na sua vida? Você tem percebido? Você tem visto? Você tem parado a correria para prestar atenção nisso? Não? Então para um pouquinho. Para um pouquinho. E relembra a tua história de vida, relembra a tua história e veja quantas vezes o Senhor te deu provas de fé concreta de que Ele existe. Talvez você seja daquelas porções das pessoas que ainda duvidam da grandeza do amor de Deus, por causa das realidades em sua volta, por causa de tantas violências. Mas deixa eu parar com uma coisa para você. A maior prova de fé que Deus te dá de que Ele existe é o amor dele por você, por cada um de nós. Jesus aqui, ele prova o seu grande amor
através quando ele aparece para Tomé. Ele não se nega a Tomé e nem tampouco faz perguntas ou então dá um cascudo, em Tomé, ou então briga com Tomé. Mas Jesus dá a paz e diz apenas uma palavra a Tomé, porque ele reaparece, ele sauda e ele diz assim para Tomé: Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejais incrédulo, mas fiel. E aí Tomé, ele faz a sua profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Veja, Tomé faz uma profissão de fé, reconhecendo que de fato é o Senhor. A dúvida, o medo, a incredulidade se vai embora e torna aquele homem um homem fortalecido na fé. Mas Jesus, ele vai dizer apenas essa palavra: acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que creram sem terem vistos. Bem-aventurados aqueles que crê sem ver ainda. Bem-aventurados aqueles que ainda não viram, mas têm a certeza da fé. Que a fé nossa se renove nesse dia de hoje. Quero convidar você a rezar. Vamos rezar um pouco. Peço que você coloque a mão no seu coração. Vamos juntos pedir para que o Senhor renove a sua fé. E você vá pedindo aí da sua casa, onde você está, onde você estiver. Vá se apresentando ao Senhor. Faça que nem Tomé. Diga: eu só acredito se o Senhor puser o dedo, se eu puser o dedo, nas minhas mãos. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Você pode até dizendo isso: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque muitos são os desafios da vida, muitas são as correrias do dia. Senhor, mas eu te suplico que tu renoves a minha fé. Que nesse dia de hoje eu quero aprender com Tomé a ser um homem de fé. A ser um homem de fé, a ser um homem que acredite. Mas, Senhor, dá-me a graça de acreditar mais ainda. Porque muitas das vezes eu sou como Tomé, eu só acredito se eu ver, se eu tocar, se eu vivenciar. Mas eu sei, Senhor, que a tua graça ela já acontece muito antes de eu tocar, de eu experimentar. Por isso, dai-me uma fé carismática, dai-me uma fé expectante, dá-me olhos de fé para que eu contemple as maravilhas que tu tens para a minha vida. Por isso, vem, Senhor, nessa manhã e ajuda-nos a renovar a nossa fé nesse dia de hoje. Peço a você que faça um minuto de silêncio e vamos contemplar o que Deus ele deseja para a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aí, o nosso próximo passo da nossa leitura orante é colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que Jesus nos falou nesse dia de hoje e aquilo que hoje Jesus colocou na nossa vida. Por isso, coloque no seu caderninho de anotação qual é o seu desafio de hoje. O desafio de hoje é renovar a sua fé e é colocar em prática para que nós possamos ser homens e mulheres fortalecidos na fé. Que Deus abençoe cada um de nós. Nós voltaremos amanhã com mais uma partilha da palavra do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.